Boa noite. Com grande alegria, mais uma vez, nós nos reunimos em nossa casa para mais um trabalho com Jesus e Kardec, agradecendo a oportunidade, a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando ao Mestre que nos inspire nesta noite, que possamos nos colocar receptivos às reflexões e que ao sairmos daqui possamos sair melhores do que quando aqui chegamos. No livro Jesus no Lar, o espírito de Neio Lúcio apresenta lições ensinadas por Jesus. Ali, eles realizavam na casa de Simão Pedro o culto cristão no lar. Então podemos dizer que ali na casa de Simão Pedro iniciou o Evangelho no lar, que nós hoje conhecemos. E entre tantas passagens, tantas histórias, certa noite, Jesus começa a contar sobre um homem temente a Deus. E esse homem começa a trabalhar, a acumular dinheiros, bens, tesouros, porque ele tinha um propósito de beneficiar a sua família. Só que aí, quanto mais ele começou a ter, mais ele queria, e isso se deu por 20 anos. E à medida ali que ele foi ganhando aquele dinheiro todo, ele começou a observar que tinha alguma coisa errada. Porque antes o seu lar era de alegria, com pouco, mas era um lar alegre. Só que aí o ter, a ambição, falou mais alto. E ele começou então a pensar só na posse, no dinheiro, no acumular bens materiais. Agora a sua esposa procurava muitas coisas para fazer para matar o tempo. Os seus filhos não viam a hora de receber a herança. Os vizinhos que antes tinha ali uma amizade, agora olhava ele com ironia. Ele recebia várias ofertas de negociantes, fingindo ali amizade. Ele cercou toda a sua empresa, tudo que ele tinha que colocar vigilante de tanto dinheiro que ele tinha. Mas agora também ele tinha tempo para pensar naquilo que estava constantemente corroendo ali o seu estômago, estava causando irritação. Ele não sabia explicar porque não tinha um dia sequer que não tivesse uma dor de cabeça. Então, em poucas semanas, ele começou a perceber que tudo aquilo que ele tinha não tinha lhe trazido felicidade, muito pelo contrário. Estava tudo desequilibrado. Então, em uma noite, ele roga ao Senhor e faz uma oração tão sentida, tão fervorosa, dorme. E quando ele dorme, um anjo lhe aparece. E lembra ele de tudo ali que ele tinha ajuntado, amontoado, mas que tinha lhe trazido desequilíbrio físico, emocional, psíquico, espiritual. Então o anjo pergunta a ele: por que
exigisse um rio quando um copo te sacia a sede. Para que tanto dinheiro? Para que amontoar tantas roupas, tantas coisas? Se ao sair desta vida, nada irá levar. E aí a gente pensa um pouco na gente. Porque muitas vezes nós estamos ali amontoando coisas dentro de casa. Nós estamos ali com o armário cheio de roupas, nem lembramos do que temos. Mas tem que ter uma roupa nova sempre. E não desapega daquela que não usa mais. Para que amontoar tantos sapatos? 100, 200, sei lá quantos, se a gente só tem 2 pés? Por que ficar preso às coisas se nada iremos levar deste mundo? Nem sequer o corpo físico, mas apenas aquilo que agregamos ao nosso coração, à nossa mente e ao nosso espírito. Então o anjo diz a ele, olha, converte tudo aquilo que você tem, essa montanha de dinheiro, converte em obras, em escolas. Leva alegria a outros corações. Porque somente vale o dinheiro da terra pelo bem que se possa fazer. Certa feita, um homem muito rico procurou Chico Xavier. E disse, Chico, eu estou com meu coração apertado, está um vazio grande, eu não sei o que é. Eu tenho tudo, Chico. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma casa imensa, eu tenho um carro do ano, eu tenho empresas. Eu tenho tudo. Mas está sempre um vazio dentro de mim. O que me falta? Talvez ele esperasse ouvir do Chico uma solução mágica, um passe. Mas o que ele ouviu do Chico foi, oh meu filho, o que falta a você é a alegria dos outros. É a alegria dos outros. Então o que faltava a este homem que Jesus falava era levar a alegria a outros corações necessitados. E aí a gente vai até a questão 922 de O Livro dos Espíritos. Porque Kardec pergunta qual a medida de felicidade. E os benfeitores respondem, para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, para a vida material não é ter muito, não é ter mais, é ter a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila de que você está fazendo a sua parte, que mesmo diante daquele montante, entender que tudo nos é emprestado e que nós devemos fazer bom uso daquilo que nos foi emprestado. Então, quando amanheceu o dia, este homem, Jesus contava, que ao despertar, ele estava transformado. Porque ele já começava a pensar no quanto ele poderia fazer para ajudar os outros. No primeiro sinal de mudança, a sua esposa não aceita, fica revoltada. Os seus filhos chamam ele de louco. Como assim? Pegar todo aquele dinheiro?
e dividir, e criar escolas, e criar empregos para outros? Como assim? Mas o milionário vigilante agora se encontrava em paz com a sua consciência. Ele agora se sentia feliz pela oportunidade que ele tinha, com os recursos que ele tinha, de poder ajudar a outros corações. E o apóstolo Tiago, que naquela noite comandava a reunião, ele disse: Senhor, mas que ensinamento valioso e sublime. E Jesus, sorrindo, responde: sim, mas apenas para aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver. E assim, nós iniciamos as nossas reflexões desta noite para falar sobre o tema Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item de 1 a 7. Por que será que Jesus muitas vezes ensinava utilizando de alegorias, de parábolas, de histórias? Ele que advertiu que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire. Quando ele mesmo vai nos lembrar, Allan Kardec constantemente oculta o sentido de suas palavras. Mas o próprio Jesus vai esclarecer aos seus apóstolos dizendo: falo-lhes por parábolas, porque eles não estão em condições de entender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil dizer-lhe tudo, por enquanto. Então, naquela época, era preciso que Jesus utilizasse das histórias, das parábolas, também para ensinar. Porque eles ainda não estavam em condições de entender tudo. Adianta a gente falar para uma criança de 4, 5 anos: olha, meu filho, nós vamos ao supermercado fazer uma pesquisa de preço, de economia, para saber se a gente vai poder fazer as compras. A última coisa que ele vai entender é que você quer economizar. Porque a primeira coisa que vai vir na cabeça dele é que ele vai passear, vai ao supermercado, vai querer algo que o pai ou a mãe vai poder comprar. Mas de economia não. Porque não está na época dele entender. Tudo vem a seu tempo, e Kardec então vai nos lembrar que as gerações ela tem a sua infância, tem a sua juventude, tem a sua maturidade. Cada coisa tem de vir na sua época. E aí, chegando o grau de maturidade, aqui não falamos da idade, mas daquele momento em que a gente desperta para a vontade firme de mudar, de sair daquele estado de ignorância, de retirar o véu que nos cobre os olhos, as sombras, as escamas, que não permite a gente enxergar. O que é que acontece quando a gente tem essa vontade firme de ver, de enxergar? A gente busca a luz viva. A gente busca conhecer, raciocinar sobre a nossa fé. E afirma Kardec: então que não deveis colocar a candeia debaixo do alqueire.
Visto que sem a luz da razão desfalece a fé. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, Kardec vai nos lembrar que a fé ela necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Kardec vai nos lembrar que a fé cega já não é deste século. Mas a fé inabalável só é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Quando buscamos essa base sólida, essa inteligência perfeita, acendemos a luz em nossos corações. O Espírito Emmanuel, no livro Seguindo Junto, capítulo 24, na mensagem intitulada A Candeia Simbólica, vai nos lembrar que a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. Os exemplos, dirá Emmanuel, serão em todos os climas a linguagem mais conveniente. Por nossos passos revelamos o próprio rumo. Pelos gestos que nos são próprios, estabelecemos a propaganda real de nossos objetivos. Nós não estabelecemos a nossa propaganda real nas postagens que fazemos nas redes sociais. Não. Mas sim nas nossas atitudes diárias. Naquilo que vamos colocando em prática quando recebemos a luz do conhecimento. Jesus, o mestre inesquecível, não ocultou a candeia do próprio coração sob o velador da grandeza espiritual, da grandeza celestial. O que ele fez? Desceu até nós, imolou-se na cruz, para que ele descobríssemos no exemplo o caminho para a luminosa renovação. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo 29, Caíba Schüttel também vai nos esclarecer acerca dessa passagem e vai nos lembrar que no sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la e não a esconderem sob o medil do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Qual é o mandamento? Que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que as vossas boas obras, o que são as boas obras? As irradiações dessa luz. Para que essas boas obras, essas irradiações dessa luz, possa glorificar o vosso Pai que está nos céus. Ter luz e não fazê-la iluminar é colocá-la debaixo do alqueire. É mesmo que não ter. E vai nos lembrar Caíba Schüttel, aquele que não a tem e pensa em ter até o que parece ter lhe será retirado. Porque não é na fala, é na vivência. Qual a proposta aos nossos corações? Fazer brilhar essa luz através de boas ações. Meus irmãos, o que vai acontecendo quando nós
Vamos fazendo leituras edificantes, vamos estudando com o coração o que acontece quando a gente vai extraindo lições luminosas. A gente estende o nosso entendimento, amplia, parece que fica tudo mais claro, porque a gente se ilumina. E o que a gente deve fazer com essa luz do conhecimento que nós recebemos? Colocar em prática. Porque só colocando em prática essa luz que nós recebemos é que vamos colocando a candeia, a luz sobre o candeeiro. Ou seja, mostrando através de atitudes renovadas, de atitudes no bem. Certa feita, Francisco de Assis estava capinando o jardim perto da porta do monastério. E aí se aproximou um frei e perguntou: Pai Francisco, se o senhor soubesse que iria morrer hoje, o que o senhor faria? E Francisco de Assis sorriu e disse: continuaria capinando. E ele continuou capinando, continuou trabalhando, continuou iluminando outros corações. Fazendo uma reflexão sobre essa resposta de São Francisco de Assis. Se essa pergunta fosse feita a cada um de nós, nesse momento, o que nós responderíamos? Bom, particularmente, eu iria dizer que eu preciso mais de um cadinho de tempo aqui nesse mundo físico, né? Porque eu preciso com mais vontade firme, sincera, de colocar essa candeia sobre o candeeiro, né, nas minhas atitudes. Mais importante é que todos nós estamos no processo. Se a gente lembrar de quem a gente era, não precisa ir muito longe, há uns 10 anos atrás. E como é que a gente está agora? Eu acho que a gente evoluiu um tiquinho, né? Então a gente vai devagarinho, avançando, todos estamos nesse processo de iluminação interior. E o que é iluminação interior? É a autoconscientização, é a revelação da verdade do ser e está ao alcance de todos. Por isso nós não podemos mais perder tempo. Essa oportunidade que nos foi nos dada, dessa luz que recebemos diariamente com os ensinos. Dizia um filósofo e escritor Lao Tse: quem conhece os outros é sábio, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. E é engraçado porque conhecer os outros parece ser hoje uma tarefa tão fácil, com as redes sociais. Às vezes não nos damos conta que nos tornamos verdadeiros investigadores. Aí eu vou ver se fulano postou algo hoje. E será que fulano postou? Nossa, fulano só entrou uma vez. Será que está acontecendo alguma coisa? Nossa, eu mando uma mensagem no WhatsApp, passo o dia todinho, a pessoa não vê. Isso é um absurdo. Eu acho que fulano está com algum problema. Veja só o que muitas vezes pensamos, ao invés de pensar assim, que fulano pode ter escolhido ou pode estar ocupado com coisas mais úteis. Pode estar estudando.
pode estar no trabalho do bem. Mas a gente muitas vezes se precipita nos colocando como investigadores dos outros. E como é que está a investigação de nós mesmos? Sim, porque Lao Tse diz que conhecer a si mesmo é iluminar-se. E por quê? Porque quando buscamos conhecer a si mesmo, nós vamos identificando aquilo que está nos impedindo de avançar. Aquilo que está impedindo que a nossa luz brilhe. Mas aí quando nós colocamos nesse exercício de identificar aquilo que está em nós, nós passamos a também nos colocar no exercício de consertar, reformar, transformar, justamente aquilo que está escurecendo a nossa luz. E aí a gente vai melhorando, e aí a gente vai transformando, a gente vai se aperfeiçoando. E através dos nossos gestos, nossas atitudes, vamos sendo bons exemplos a outros corações. E é assim que a gente toca a outro coração. Não é pelo que a gente fala, é pelo que a gente faz no nosso dia a dia. Ah, Silmara, mas esse negócio aí de conhecer, de identificar, essa coisa toda parece muito complicado. Como é que eu faço? O livro dos Espíritos, nos orienta. Na questão 919, Kardec pergunta qual o meio de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí o Espírito de Santo Agostinho nos lembra, um sábio da antiguidade Vulo disse, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, já sabendo da nossa dificuldade para nos ajudar, ele diz assim, compreendemos toda a sabedoria desta máxima, né? Porém, a dificuldade, a nossa dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí, Santo Agostinho, com toda humildade, com todo o seu amor, ele nos oferece o seu roteiro, ele nos oferece o seu exemplo e diz, fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara com algum dever, se alguém tem algum motivo para de mim se queixar. Foi assim que passei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Então, diz respeito ao trabalho conosco, autoconsciência. É na nossa consciência que estão as leis divinas, que é a nossa verdadeira felicidade, vai nos lembrar os Espíritos na questão 614, também de O Livro dos Espíritos, porque nos indica o que devemos fazer e deixar de fazer, e nós só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. Então, muitas vezes procuramos fora, mas o que precisamos resolver é o que está dentro, porque Deus está em nós. As suas leis estão em nossa consciência. Por que muitas vezes nos afastamos? Porque ainda somos teimosos. Ainda voltamos os nossos olhares para o que está fora e não para dentro. Ou seja, à medida que nós vamos fazendo esse exame de consciência, nós vamos nos aproximando dessa lei, da lei de amor. Chico Xavier dizia assim, eu não sou nada, eu sou um cisco. Se referindo ao nome dele, Francisco, tirou Fran, ficou Cisco. Mas eu sou o secretário dos Espíritos que por mim escrevem. E
iluminou-se. Perseguido, sorriu com lágrimas. Certa feita, ele foi entregar uma carta a um homem, uma carta familiar a um homem. O homem leu a carta e não acreditou. Gritou, disse: é mentira. Rasgou a carta, jogou no rosto de Chico e cuspiu no rosto dele. Saiu furioso. Chico ficou muito pálido. Limpou o rosto e tentou continuar sorrindo. No dia seguinte, Divaldo, que estava lá e presenciou toda a cena, perguntou: Chico, então, o que aconteceu? Ah, meu filho, quando eu cheguei em casa, 2h da madrugada, lá estava Emmanuel. E quando ele percebeu que eu estava muito triste, ele perguntou o que havia acontecido. Eu disse a ele. Então, ele me confortou da seguinte maneira: ô Chico, da próxima vez que alguém cuspir na tua face, olhe para cima e diga: creio que está chovendo. Esse era o Chico. Mostrava-se ser iluminado nas suas atitudes, não revidava. Então, para nós entrarmos no caminho da iluminação, não basta ter fé. É preciso contato com a natureza material. Portanto, iluminar-se é aprender a lidar com o que se tem, com o que não se tem, com a ausência e até o que se tem, mas consciente de que nada nos pertence que não esteja em nós mesmos, que não seja nós mesmos. E o espírito de Joana de Ângeles, no livro Ilumina-te, vai nos aconselhar dizendo assim: ilumina-te, pois, a cada momento, acendendo a sublime claridade do discernimento na mente e do amor no sentimento, a fim de conseguires a paz e os estímulos para a sabedoria. É preciso acender a luz através do entendimento que nós recebemos e colocar em prática no nosso dia a dia. Só assim nós vamos conseguir a paz e os estímulos para a sublimação. E meus queridos, aqui eu quero lembrar o trabalho extraordinário de Divaldo Franco, que retornou ao plano espiritual no dia 13 de maio. Ele que fundou a Mansão do Caminho no ano de 1952. Acolheu crianças como seu filho, seus filhos. Acolheu mães, acolheu a todos que o procuravam. Um grande divulgador da doutrina espírita, não só no Brasil, mas em vários países. A melhor maneira de nós homenageá-lo é continuar lendo as suas obras, as obras psicografadas por ele. É continuar contando as suas histórias que ele contava tão lindamente em suas palestras. É seguir esse exemplo de ajudar, da caridade, do amor. Por isso, nesse momento, eu peço permissão ao mentor desta casa, peço permissão a Jesus, a Amélia Rodrigues, para ler
Um poema que Divaldo Franco encerrava as suas palestras, como singela homenagem para nós finalizarmos a nossa fala. Senhor Jesus, muito obrigada pelo que dás, pelo que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida. O gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de ação do progresso de redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acariciam, pelas mãos que elaboram as leis e pelas feridas que cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de minhas vidas, de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços, como estrelas sublimes, fugindo nos meus braços. E pelos pés que me levam a marchar ereto, firme a caminhar. Pés da renúncia que seguem, humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados. Os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar. E em transportes sublimes, com os seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo o que na terra parece incrível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, ou a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio ou tapera, o tugúrio ou a casa de miséria. Obrigada, Senhor,
pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como sendo um leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando, sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Divaldo Franco. Obrigada a todos. Que a paz os acompanhe.